O reino animal. O mundo impressionante reino animal é um campo de batalha implacável, onde todos precisam estar em alerta máximo para evitar se tornarem presas de predadores à espera. Os ataques fazem parte da rotina diária, e enquanto a maioria dos predadores escolhe alvos simples, às vezes eles subestimam perigos escondidos. Aqui estão 15 vezes em que os animais estão escolhendo a luta errada e pagando o preço. Número 1. O rapazinho nem sempre sai como planejado. Se uma vaca grande e uma cabra pequena se enfrentassem, quem você acha que venceria? Se sua resposta fosse bastante sensata, a vaca. Número 2. Revida: os leões dominam o poleiro quando se trata das regiões selvagens da África, e você deve ter visto inúmeros documentários que mostram seus métodos furtivos de caça que os ajudam a capturar até mesmo as maiores presas. O que eles não mostram é que muitas vezes as coisas não saem totalmente como planejado, e se eles atacam algo que está pronto para lutar por sua vida, eles estão em uma luta. Que um leão encontrou um rebanho de gnus e vai para a matança é quase invisível no início enquanto está escondido na grama. Mas de repente salta e começa a perseguição. Quando está prestes a morder o rabo da vítima, ele se vira e encara o leão de frente, o que deixa o grande felino sem saber o que fazer. A seguir à vontade, a besta continua avançando em direção ao leão, que não tem como se defender, é atacado, então não tem escolha a não ser recuar, e resulta na visão incomum do predador sendo perseguido por sua presa. Número 3. Os crocodilos são algumas das criaturas mais mortais da Terra por causa de seus corpos musculosos e mordida incrivelmente poderosa. Mas eles ainda precisam ter cuidado com a presa que alvejam, porque há apenas alguns animais grandes que alguém pode enfrentar sozinho. Aqui, um crocodilo está tentando pegar sua refeição da tarde de um javali bebê, mas não importa quantas vezes ele tente, ele é afastado pelos pais. Eles têm um selo poderoso que é o suficiente para fazer o crocodilo recuar, mas ele não desiste de tentar. Embora cada tentativa resulte em um chute poderoso, e o crocodilo eventualmente percebe que está em menor. Em vez de continuar a perseguir o javali, ele simplesmente fica parado, sua boca aberta, e espera que eles saiam. É incrível ver que, embora muitas vezes pensemos que animais como javalis não têm como se defender dos avanços de um predador cruel, eles parecem perfeitamente equipados para lidar com qualquer ameaça que venha em sua direção. Número 4. Gazela forte versus chita. Chitas não são apenas os animais terrestres mais rápidos da Terra, mas também são predadores ferozes que atacam virtualmente qualquer coisa que encontrem para alimentar sua família. Mas ocasionalmente elas brigam com o oponente errado e as coisas dão catastroficamente errado. Estrangeiro. Este clipe mostra o quão ruim as coisas podem ficar quando uma chita se aproxima e ataca uma gazela. Isso é algo extremamente comum na natureza, e 99 vezes em 100 a chita, sem dúvida, emergiria vitoriosa às vezes. Porém, a chita pode se encontrar fora de sua profundidade. Como acontece aqui em uma rajada de poeira, a chita segura as costas da gazela e tenta obter uma posição melhor para dar um golpe mortal. Mas a gazela é muito forte e continua correndo, chutando seu atacante. Os filhotes de chita se juntam para ajudá-la a tentar derrubar a presa, mas ainda assim não adianta. Mesmo com 3 deles segurando a gazela pelos dentes, ela continua a lutar e consegue cravar seus chifres na maior chita. Quando isso acontece, os gatos decidem que é muito arriscado continuar e recuam, deixando para sua presa a chance de viver mais um dia. Número 5. Rato versus pássaro. Neste clipe, um homem adormeceu em um banco em Madrid, mas foi acordado pelo som estranho de algo acontecendo na frente dele. Quando percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente estendeu a mão sua câmera para gravar, porque é muito raro você ver um pássaro lutando com um rato roedor. Estava procurando comida perto da estátua quando o pássaro voa e o puxa de volta pelo rabo, então há um impasse com os dois se olhando, tentando descobrir qual é o melhor próximo movimento. Mas o pássaro tem a vantagem, ele continuamente bica o rato e sua vítima não tem escolha a não ser tentar fugir. Ainda assim, o pássaro não desiste e, apesar de tentar afastá-lo, o rato continua sendo atacado exatamente como você pensa que ele pode escapar. Ele é agarrado pelo rabo e direto de volta para onde começou, surpreendentemente, embora quase parece que os dois estão brincando. Porque depois de um tempo o pássaro simplesmente perde o interesse e voa para longe. O rato é deixado para lamber suas feridas e aprendeu a lição de que da próxima vez que vir um pássaro deve fugir o mais rápido possível, porque no futuro pode não ter tanta sorte. Número 6. Tartaruga versus pombo. Pode ser difícil quando você descobre que sua casa está sendo invadida por pombos, especialmente quando eles estão tentando tirar sua comida, e neste clipe a tartaruga, que vive no lago, claramente está farta de ser incomodada pelos pássaros. Ela nada até a borda e anda para a terra, e num piscar de olhos ela ataca um dos pombos que caminha em sua direção. Ela mantém o pássaro firmemente preso em suas garras e o arrasta para as profundezas da água. O pombo não teve absolutamente
Nenhuma chance de evitar o ataque ou escapar, e é quase inacreditável ver uma tartaruga se comportando dessa forma. Sem surpresa, todos os outros pássaros saíram da área rapidamente após ver o que aconteceu com seu amigo, e alguns momentos depois a tartaruga retornou à superfície ainda com o pombo em sua boca e começou a comê-lo como animais onívoros. Isso acontece muito na natureza, é muito raro vê-lo em ação, e ainda mais raro alguém capturar eventos se desenrolando na câmera simplesmente por causa da velocidade com que acontece. Número 7. Tartaruga versus cobra. Muitas vezes pensamos em cobras como predadoras cruéis que podem enfrentar quase tudo, e tartarugas como criaturas pacíficas e serenas que flutuam no oceano. Mas este próximo vídeo fará você repensar tudo isso. Uma cobra se aproximou de uma tartaruga mordedora, mas recebe muito mais do que esperava. A tartaruga começa a rugir para a cobra, dizendo para ela recuar. Mas a cobra não escuta, ela ataca várias vezes a tartaruga, aparentemente ainda pensando que será capaz de dominá-la. Mas no verão ela fica presa dentro da boca da tartaruga e tem que recuar rapidamente. Finalmente a tartaruga consegue pegar a cobra e morde com força para evitar que ela escape. Ela esmaga com suas mandíbulas poderosas e espreme toda a vida da serpente. Depois de mais algumas mordidas para ter certeza de que finalmente matou seu inimigo, a tartaruga segura o corpo da cobra em sua boca e a arrasta de volta para sua casa, onde ela pode comer totalmente seu prêmio em paz. Número 8. Como diz o ditado, um pássaro maravilhoso é o pelicano. Seu bico pode segurar mais do que sua barriga. Isso nunca é mais verdadeiro do que quando eles estão em um parque ensolarado com centenas de outros pássaros ao redor deles. Este vídeo foi gravado no St. James Park em Londres e mostra o quão gananciosos os pássaros podem ser, com um bico tão grande que eles podem colocar praticamente qualquer coisa dentro. E este pelicano não tem problemas em pegar um pombo quando tem em sua boca. Embora o pombo continue lutando para escapar e o pelicano se esforce para contê-lo com penas voando para fora do bico e o pelicano tentando seu melhor para engolir sua vítima, a luta finalmente acabou e ele consegue engolir-o. Compartimento. Certamente não foi fácil, e faz você se perguntar por que os pelicanos se incomodam em tentar comer outros pássaros. Número 9. Cachorro vs pelicano. Se você se encontrasse cercado por mais de 100 grandes pelicanos, o que você faria neste próximo clipe é exatamente a situação em que um pequeno cachorro se encontrou enquanto se alimentava de alguns restos de peixe que foram deixados na praia, e os pássaros começaram a se mover para pegar a comida para si. Se os pelicanos trabalhassem juntos, eles poderiam facilmente dominar o cachorro, mas eles não são tão espertos. Em vez disso, o cachorro vai para a ofensiva, e quando os pássaros chegam muito perto, ele corre em direção a eles e mostra os dentes. Os pelicanos recuam para a água e claramente não querem entrar em uma briga, mas ainda assim, toda vez que o cachorro vira as costas para comer mais um pouco, outro grupo de pássaros começa a se aproximar para ver o que eles podem agarrar também. Surpreendentemente, o cachorro não recua e toda vez que olha ao redor os... Número 10. Chamada de despertar do zoológico de Dublin. Este próximo clipe foi gravado por visitantes do zoológico de Dublin que ficaram encantados com a majestade dos grandes felinos no recinto dos tigres. Normalmente você esperaria vê-los relaxando ao sol, mas este grupo estava em um verdadeiro deleite e uma visão de como a dinâmica social dos tigres realmente funciona. O tigre macho desce a colina e atravessa o chão até uma fêmea que está meio adormecida e cuidando da própria vida. Esta abordagem, no entanto, claramente não é bem-vinda e parece que ela está farta dele incomodá-la. Ela salta, se vira para o macho e começa a dar tapinhas nele, gesticulando que ela não está interessada em seus avanços e que ele deveria deixá-la bem sozinha. O macho parece taciturno enquanto ela continua a rosnar para ele, e não há muito que ele possa fazer além de recuar de volta para ao lado dele do recinto. É uma lição que todos os animais aprendem em algum momento de suas vidas, mas é incrível ver se desenrolar em uma espécie como essa, e você realmente tem uma noção de suas personalidades. 11. É atingido nas bolas. Os ursos são alguns dos animais mais travessos e atrevidos que existem, e eles aparentemente não conseguem resistir à chance de mexer com humanos roubando piqueniques e vasculhando latas de lixo. Eles podem ser um verdadeiro perigo para algumas comunidades, mas às vezes o karma os traz de volta das formas mais gloriosas possíveis. Aqui um homem ficou irritado porque suspeitou que vândalos estavam vandalizando seu tanque de água, então ele montou uma câmera para tentar pegá-los. No act, para sua surpresa, embora ele tenha descoberto que o culpado era um urso, mas nem ele poderia ter imaginado o que estava prestes a acontecer. Ele está lutando com a ofensa da peça, tentando tirá-la do caminho para chegar onde ele quer estar, enquanto ele luta com um pedaço de corda. Embora as coisas deem errado, e ele se vira e acerta o urso diretamente em seu delicado. Claramente em agonia, o urso se move para o lado e rola, tentando lidar com a dor que certamente o ensinará a causar danos e pode fazê-lo reconsiderar suas ações da próxima vez que pensar em tentar roubar de pessoas. Número 12.
Chimpanzés vs guaxinins. Normalmente em zoológicos os animais são mantidos apenas com sua própria espécie ou pelo menos com aqueles com quem eles se dão bem. Mas aqui um guaxinim local conseguiu entrar furtivamente no recinto dos chimpanzés e conseguiu mais do que esperava. Provavelmente foi lá para procurar comida, mas os chimpanzés não gostaram de encontrar um ladrão em seu território. Então decidiram lhe dar uma lição. Ele está se escondendo em um arbusto, mas os chimpanzés se movem para tirá-lo e mostrar quem está no comando. Eles o perseguem, mas com 6 chimpanzés contra um guaxinim, certamente só há uma maneira disso acabar. O guaxinim é atingido e mandado voando, mas surpreendentemente ele ainda está vivo. Ele corre para um cano para escapar, mas um dos chimpanzés o agarra pelo rabo e o puxa de volta antes que outro se mova para dar socos em seu corpo. O guaxinim finalmente conseguiu escapar, provavelmente se sentindo muito dolorido após a experiência e definitivamente pensará 2 vezes antes de entrar neste lugar novamente em busca de comida. O urso. 13. Zebras contra um filhote de. Embora espere que os herbívoros sejam um contra-ataque para predadores, a natureza não é tão previsível. Em uma reserva natural, as zebras atacam violentamente um filhote de antílope recém-nascido. A cena angustiante mostra o pequeno sendo pisoteado. Os antílopes usam seus chifres para afastar as zebras e formam um escudo ao redor do filhote, escapando finalmente para a segurança dos arbustos. O motivo do ataque permanece incerto, mas pode ter sido motivado por instintos territoriais ou proteção dos próprios filhotes das zebras. Número 14. Girafa. Os leões são reis da savana, mas isso não os torna invencíveis. Uma filmagem impressionante revela o perigo de atacar presas grandes demais. Uma girafa, aparentemente fraca e isolada, se torna alvo de uma alcateia de leões. Mas a girafa, mesmo cansada, ainda tinha forças para reagir. Com sua enorme força, pisa mortalmente em um dos leões, deixando seu corpo inerte no chão enquanto outros observam, chocados. Essa vitória inesperada reforça que, às vezes, a melhor defesa é um poderoso golpe de força bruta. 15. O confronto do pato com o pelicano são conhecidos por seus enormes bicos, projetados para capturar peixes ao sobrevoar águas costeiras. No entanto, a sua confiança excessiva pode levá-los a erros fatais. Em uma cena inusitada, um pelicano faminto tenta devorar um pombo e, o que deveria ser uma presa fácil, se transformou em uma luta desesperada. O pombo, determinado a viver, luta dentro do bico do pelicano, forçando-o a abrir a boca repetidamente. Mesmo quando engolido parcialmente, o pombo continua se debatendo, criando uma experiência nada agradável para o predador. Este episódio mostra que o pombo não foi uma presa comum, e o pelicano certamente pensará 2 vezes antes de tentar isso. É a partir de vídeos como este que você percebe que talvez o círculo da vida não seja tão circular. Qual destes você achou mais surpreendente e qual é o maior ou mais perigoso animal que você acha que você mesmo poderia enfrentar? Certifique-se de nos informar na seção de comentários também. Confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora. Até a próxima!